Pega a sua sanidade aí, segura e protege bem ela, que hoje é dia da gente falar de um daqueles filmes que dão uma bagunçada nela. The Devils é uma produção de quase 50 anos atrás, que deu um bafafá danado naquela época e ainda dá, tá? Justamente por cenas impactantes e a sua temática, que até hoje tem muita gente que não gosta nem um pouco de discutir sobre ela, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? And what form does this incubus take? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e sim, vamos falar de um daqueles filmes que sempre configura na lista dos filmes mais perturbadores da história do cinema. Tô falando de The Devils, ou Os Demônios, de 1971, dirigido por Ken Russell. É um filme britânico inspirado em dois trabalhos. O primeiro deles é um livro lançado em 1952 chamado Os Demônios de Loudun, e uma peça teatral de 1960 com o mesmo nome de The Devils. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá rapidinho, @LucasTGMaia, para mais novidades sobre o canal, cinema e séries de TV também. O cineasta Ken Russell pegou um baita desafio naquela época. Sabe aquelas sarnas para se coçar? Pois é, o Ken arrumou várias delas, porque essa história é, na verdade, baseada em uma história real de um padre que existiu lá na França do século XVII, o Urbain Grandier. Pois é, e o que aconteceu na vida real é mais ou menos parecido, o destino desse padre também se assemelha bastante ao que é reproduzido aqui no filme The Devils, claro que tem toda a adaptação cinematográfica. E aí aqui a gente tem uma história de uma época lá no século XVII, onde a Igreja Católica era extremamente poderosa, você tinha a monarquia, você tinha conflito de interesses, o poder, e o filme segue exatamente o padre Grandier, que é o protagonista de The Devils, e digamos que ele era um padre diferente, né? O filme não tenta pintar ele como um herói, como uma pessoa 100% pura, muito pelo contrário, né? Ele era um cara que sabia da sua falta de humildade muitas vezes, sabia do poder e da influência que ele tinha, e digamos que ele usava isso para sair com o pessoalzinho, né, com as meninas ali, para fazer umas coisas. E o cara parecia que tinha mel, porque a mulherada ali ficava louca por conta dele, incluindo as freiras de um convento, que, né, eram fã do cara, ficavam ali imaginando em relação a ele. Inclusive a madre superiora dessas freiras aí, a Jeanne, que é um personagem bastante interessante, sombrio, maluco, porque é uma mulher que, né, tinha essa obsessão pelo padre Grandier, sem ter tido contato pessoal, sem conhecer, ter conversado com o cara, e ela também tinha uma limitação física muito aparente, né? Ela era corcunda. Você vê que é uma personagem bastante reprimida em vários sentidos, isso está levando a mulher à loucura. Além disso tudo, os problemas da própria cidade, tava rolando ali as doenças na rua, né, a peste, e o filme consegue imprimir isso muito bem, o caos, aquele momento sombrio, parece que as pessoas elas estavam ali, de certo modo, à beira da loucura, e o conflito de interesses mesmo dos governantes, dos poderosos com a cidade de Loudun e seu povo, né, que ainda querendo ou não era influenciado, era comandado pelo padre Grandier. Então o filme ele não filtra, ele não ameniza essas questões, muito pelo contrário, ele joga ali com as cartas na mesa, e isso incomodou muitas pessoas naquela época. Imagine você lá em 1971, as pessoas vendo o filme com essa temática, abordando a religiosidade dessa maneira e muitas das coisas ocultas que aconteciam, e até hoje em dia esse filme definitivamente não é para todo mundo e vai incomodar ainda assim muita gente. They get themselves to God. Sem contar no aspecto de produção, sim, tudo aqui é caprichado, o design de produção, você acredita na ambientação, na cidade, nas pessoas, e principalmente pelo aspecto de atuação aqui, as atuações são entregues, você realmente tem receio daquelas pessoas, você não tem empatia por praticamente ninguém ali, porque como eu disse antes, está todo mundo meio louco. Sem contar que o Ken Russell, o diretor do filme, faz uns enquadramentos ali, as disposições dos personagens, do ambiente, são estrategicamente pensadas para criar ainda mais o senso de bizarro e assustador. E por mais que no primeiro ato do filme não aconteça tanta coisa assim, a gente vai acompanhando os núcleos daqueles personagens
e eles fazendo ali as suas devidas loucuras e agindo sem muito pensar antes, e a gente sabe, a gente fica com aquele sentimento ruim por dentro, que alguma coisa de muito ruim vai acontecer em breve. The Devils é um filme direto, cru, difícil de assistir para muitas pessoas, mas ainda assim é uma obra que faz a gente refletir bastante, um assunto que perdura aí há séculos e séculos, e até hoje a gente precisa falar sobre ele de uma maneira. Por isso, eu gosto muito desse filme, eu dou uma nota 9 para ele. Se você quer aí desbravar essas partes mais sombrias da cultura histórica religiosa, The Devils vai ser uma grata surpresa. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Então vamos lá, o Padre Grandier é essa figura, né, que sabia muito bem do poder, da influência e de que ele era um cara bastante cogitado ali pela galera, pela mulherada, e ele fazia, digamos, bom proveito disso, até demais. Mas os outros personagens são tão piores e tão mais malucos que ele, que nesse contexto ele acaba sendo um dos poucos razoavelmente lógicos desse filme. Em certo ponto você até passa a torcer por ele. A gente tem, como eu disse, a Madre Superiora, que é a Jeanne, que aí sim é uma personagem que me dava um certo calafrio toda vez que ela aparecia em tela. A sua obsessão pelo Grandier. Inclusive os padres, né, os sacerdotes, eles eram os artistas da época, né? Eles passavam na rua, o pessoal ficava encantado, fofocava, queria chegar perto, queria ter contato, mas o caso dessa Madre Eugênia, ela já fantasiava há muito tempo, ela tinha sonhos / pesadelos, né? Aí mostrava ela ali nas suas intimidades. Cenas, diga-se de passagem, bastante estranhas, e aí tem um ponto muito interessante desse filme, que essa Madre Eugênia fala para uma outra menina, né, que depois vai se envolver com o Padre Grandier, que ela tá pensando em entrar ali no convento, virar freira, e a Jeanne explica para ela, né, que muitas, na verdade a maioria daquelas freiras, elas não queriam estar ali, elas estavam porque era o único caminho, né? Naquela época tinha muita opressão, as meninas que eram exclusas da sociedade, ou por conta de poder econômico, ou porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, a família não aceitou, mandou ele pro convento, e a pessoa teve que aceitar aquele seu destino, né? Então muitas delas carregavam esse peso, essa repressão, e acabavam meio lelés da cuca. Nesse meio tempo, o padre acaba se apaixonando por essa menina que queria entrar no convento, eles se casam ali, isso acaba acontecendo muito rápido, né, o interesse por eles, mas tudo bem, eles se casam, a menina desiste de se juntar às freiras, e nesse ponto a batata do Grandier, do padre, já tá assando, né, porque ali tem os monarcas querendo ter mais influência, derrubar uns muros lá, e o cara limitando eles, então tem uma galera querendo derrubar ele de um lado, tem a freira lá, a superiora, que não aceita essa distância do padre, que queria ter ele para ela, e aí ela começa a delatar o cara por coisas que ele não fez com ela, não que ele seja um inocente de tudo. But of course I can prove nothing. Inclusive, essa Madre Superiora confessa para um dos padres que ela estava tendo esses pensamentos, né, impuros, e eles chamam outro padre lá, lunático, para tentar fazer uma espécie de exorcismo, sim, entre aspas, porque os métodos que eles utilizam aqui, rapaz, é um negócio cabuloso. Por mais que eles soubessem que ela não estava com nenhum demônio dentro de si, mesmo assim eles insistiram, né, lá os envolvidos fizeram vários procedimentos, meramente também para o seu próprio prazer, né, para ver os outros sofrerem. Isso acabou respingando nas outras freiras também, que ficaram ali desesperadas, tentaram ajudar a Madre Superiora e acabaram sendo ameaçadas por esses padres e os outros poderosos que estavam nesse complô, que se elas não mentissem falando que o Grandier tinha possuído elas, que na verdade o cara estava envolvido com bruxaria, tudo isso para fazer ele cair mesmo, e elas, para não morrerem, acabaram aceitando esse acordo, e aí a maluquice rola solta. Elas ficam bem à vontade, gritando, correndo para todo lado, isso para as pessoas verem, ó, elas realmente estão possuídas, e aí quando eram perguntadas por quem tinha sido essa influência, era por conta do Grandier. Tem uma pequena reviravolta nessa parte, que é uma alfinetada do filme, que quando os monarcas lá chegam, os poderosões, né, para ver esse caos das freiras e o que tinha acontecido,
eles fingem que estão com um negócio sagrado, com umas hóstias, umas águas bentas lá, não sei, não lembro muito bem o que era. E eles falam então para essas freiras e para os padres que tinham combinado essa situação toda que iam resolver aquilo, que iam tirar os demônios, né, do corpo delas com aquele negócio sagrado. E aí eles fazem lá umas espécies de rezas e tal, e as meninas fingem que aquilo saiu, que deu certo, né? Vamos fingir que saiu aqui. Mas aí o monarca abre a caixa e não tinha nada lá. É como se ele tivesse enganado eles. E até o padre lunático perguntou: por que você tá fazendo isso? Você tá enganando a gente? Aí o cara responde pra ele: ah, mas você já engana a gente há muito mais tempo. E o interessante é que mesmo depois que a máscara cai, a loucura continua, né? As freiras é como se elas tivessem se libertado dessas amarras, né? Continuam gritando, correndo daquele jeito que elas estavam lá. E o padre Grandier, que tava tranquilinho, né? Depois de ter casado lá, ele chega, vê aquela bagunça, né? Dá uma lição de moral em todo mundo, fala que aquilo é um absurdo, que tá todo mundo louco e é o momento certo pro pessoal que tava ali prender o cara. E aí o Grandier tava frito, né? Porque a tocaia que eles armaram para eles tinham várias acusações, o lance da bruxaria também rolando solto. Ele então é julgado pela Inquisição, pedem para ele confessar que ele estava envolvido com aquelas coisas e o cara não confessa de jeito nenhum. Ele fala: eu sou um cara pecaminoso, eu já fiz muita coisa errada, mas eu nunca estive envolvido com coisas demoníacas, então eu não vou confessar uma coisa que eu não fiz. A Inquisição então declara que o Grandier é culpado e ele sofre na mão daquele pessoal antes de ser mandado para a praça pública com uma multidão de pessoas assistindo ele ali no centro. Ele é mandado direto pro fogo. Enquanto o fogo tá rolando e o coitado tá ali no meio, rola uma cena bastante poderosa, né? As pessoas rindo, se divertindo daquela situação, e mesmo ali ele sofrendo, ele ainda assim falando que os atos daquelas pessoas eram atos inconcebíveis. E como eles iam sofrer e ficar à mercê depois na mão dos poderosos, e é exatamente isso que o filme deixa entender, porque os muros ali da cidade são derrubados, a galera então consegue o domínio que eles queriam, a madre, né, fica ali toda chorosa porque acabou fazendo o amor da vida dela morrer, e como consolo no final ela recebe um osso queimado do padre, seria a única coisa que ela teria de fato dele pro resto da sua vida. Então é isso, né? The Devils, ou os demônios, eles não falam desses demônios mitológicos que a gente vê por aí não, mas sim de demônios que existem na sociedade, entre as pessoas, o mal que essas pessoas acabam fazendo pros outros, e o que essas coisas desde sempre, até hoje, em todos os âmbitos, tá? Eu tô me referindo, acabam causando o caos e o sofrimento na sociedade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qual é a sua opinião em relação a The Devils? Você já assistiu o filme? Gosta dele ou muito pelo contrário? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.